Trigo, mercado global, produção aqui no país. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora então com Jonathan Pinheiro, que é consultor de trigo da Stonex. Muito bem-vindo, boa tarde aqui com a gente hoje, né, ô Jonathan? Boa tarde a todos. Vamos lá, fala pra gente como é que está a produção global aí de trigo. Bom, o mercado hoje trabalha com a expectativa de uma safra global recorde. A gente está falando em mais de 800 milhões de toneladas. E estamos num período bastante crucial agora, principalmente em relação ao clima, né? A gente está falando nos próximos 3 meses o ingresso de mais de 70% dessa safra global. Então é um momento de uma pressão grande de oferta no mercado e por mais que a gente veja alguns riscos em relação a perdas em alguns países importantes, o Mar Negro com uma situação um pouco mais seca também, a gente tem tanto Rússia, mas principalmente a Ucrânia sofrendo um pouquinho mais com esse período de estiagem mais longo, algo que já se viu na temporada anterior, né? E mesmo com algumas perdas, a gente ainda fala num volume muito grande de oferta num período curto de tempo, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade de falar em preços no mercado externo, no mercado internacional como um todo, mais altos ao longo deste período, né? Isso em um período aí um pouco anterior à nossa safra, que começa a ingressar principalmente aí a partir de setembro, mas nesse sentido a gente não vê hoje, né, fatores de alta tão agressivos para a gente pensar em recuperações mais fortes de preço diante dessa iminência de ingresso desse volume todo de oferta, né? Pois é, você está falando aí de uma safra global recorde, né, 800 milhões de toneladas, citando aí também em relação à Ucrânia, né, com esses fatores climáticos, a guerra também impactando a safra, né, e o país projeta, né, Jonathan, uma queda de até 10%. Nisso tudo, em relação a esse recorde aí, não chega a preocupar muito ainda, mas tem toda essa expectativa, não é? Sim, exato. A região ali de conflito é uma região produtora, né? É uma região que está sendo afetada justamente por essa seca, né? Antes da guerra, naquela região, a gente tinha em torno de 20 a 23% mais ou menos da produção da Ucrânia. Hoje a gente acredita que esse percentual é um pouco menor. Se a gente falar em 23% mais ou menos de percentual de área, a gente estaria falando em torno de 5 milhões de toneladas suscetíveis à perda, digamos assim, né? Mas como a gente acredita que esse percentual é menor, hoje a gente deve trabalhar com um potencial de perda em torno de 2 milhões de toneladas, uma safra que é estimada de 22 milhões de toneladas, a gente pode falar então em torno de 20, né? Isso numa safra global que hoje, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está estimada em 808 milhões de toneladas, a gente ainda estaria falando numa safra recorde, né? Claro que as indicações de safra da Rússia também já estão contabilizando algumas perdas, se fala em 83 milhões de toneladas para um país que tem um potencial de produção próximo dos 100 milhões de toneladas, então já está sendo contabilizado algumas perdas. Então tudo isso nos leva a crer que a gente tem poucas mudanças aí no quadro geral mundo, né? E para o Brasil, o produtor que também está pensando na safra nova, né? A gente tem uma expectativa de área um pouco menor aqui no Brasil. Essa área deve diminuir, obviamente, a oferta de trigo no Brasil, né? Ainda que os números sejam muito parecidos, o potencial de safra, se a safra correr bem, a gente pode ter uma produção, segundo os números da Stonex, próximo de 7,6 até 8 milhões de toneladas nessa faixa, mais ou menos, né? Um número próximo do ano passado, mas ano passado a gente teve uma área maior, porém perdas de produtividades bem significativas, né? Então a gente, com uma oferta semelhante, também não vê muitos espaços para recuperações, apesar de uma área menor, justamente também porque aqui no nosso mercado regional a gente tem uma oferta muito abundante na Argentina. É um país que tem um potencial de safra em torno de 20 milhões de toneladas, uma exportação que não tem caminhado da forma que se esperava, ainda que é uma exportação maior do que nos últimos anos, acaba que tem estoques mais elevados, e isso acaba dificultando também para o produtor ter um preço um pouco mais alto, né? Mas ainda assim é uma expectativa de uma safra por enquanto muito boa. O clima tem se demonstrado satisfatório, ainda que a gente veja alguns atrasos no começo dos trabalhos de plantio no Rio Grande do Sul. Teve recentemente algumas chuvas fortes, principalmente na região oeste,
mas no geral o clima ainda pode se falar positivo. Ô, Jonathan, a semeadura está no início aí do trigo de inverno lá no sul, né? Em quantos por cento mais ou menos? É bem pouco, o Rio Grande do Sul começou acho que na semana passada, a gente deve chegar talvez nessa semana em torno de 3%, ainda bem inicial, né? O Paraná já um pouquinho mais avançado, já passa de 60%, se eu não me engano, né? Já um pouco mais avançado. O Rio Grande do Sul começou na semana passada, na verdade. Diante de tudo que você trouxe aqui para a gente em relação aos estoques globais, né, 800 milhões aí de previstos, uma safra recorde de trigo, citando a América do Sul também, o nosso Brasil aqui, mesmo diminuindo um pouco a área, a oferta de trigo, então, tanto no hemisfério norte, enfim, vai pressionar aí os preços? Exatamente, né? A gente acredita que essa oferta global como um todo muito grande deve dificultar a gente ter preços mais altos nesse período, né? Os estoques finais eles não cresceram tanto, mas eles cresceram. A gente vem de alguns anos de queda de estoques globais, o consumo vinha mais que compensando esse crescimento da produção global. Nessa temporada a gente já fala em recuperação de estoques, então isso também é outro fator que ajuda a manter esses preços pressionados. Não quer dizer que depois da entrada da safra do hemisfério norte esses preços não tenham espaço para recuperação, mas nesse período agora, principalmente até agosto, que é o período de maior intensidade de colheita, né, a gente vai ter um volume maior de colheita no hemisfério norte, é um período que a gente tem dificuldade em achar espaços aí para recuperações mais significativas. E para a gente estar finalizando aqui, Jonathan, essa projeção aí de redução na área plantada aqui no país, o Brasil ainda, a gente importa muito o trigo, né? Esse trigo para a indústria, para panificação, enfim, você acredita que vai ter o quê? A gente vai importar mais aí, pode lá na frente afetar o consumidor final, né? A gente vê toda essa expectativa de inflação aí, mas importando mais, o produto pode chegar mais caro para o nosso consumidor? Com certeza. A gente trabalha com esse potencial de produção em torno de 7,6 hoje, milhões de toneladas de produção no Brasil, com uma necessidade de importação de 6,5 milhões de toneladas. Deve ser uma importação muito semelhante a esse ano, que a gente já teve essa importação próxima, né? Ano comercial, eu digo aqui, a gente trabalha agosto, julho, mas seria um cenário bastante próximo, bastante semelhante ao ano 24, 25, né? Então, a oferta em cenário de necessidade de importação não se altera tanto. Mas, quando a gente olha para o câmbio e toda a instabilidade, a gente pode ter sim o fator câmbio trazendo, né, um impacto nos preços. Mas, como eu falei, havendo uma abundância de oferta na Argentina, isso acaba dificultando o espaço para a alta dos preços, né? A não ser que a gente tenha uma explosão do câmbio a patamares bastante significativos, para a gente mais que compensar, né, eventuais reduções de preços no mercado internacional. Jonathan Pinheiro, consultor de trigo da Stonex. Muito obrigada, Jonathan, pela essa análise aqui com a gente hoje no nosso jornal referente ao trigo, né? Ao trigo mundial e aqui o nosso plantio no Brasil. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até mais, sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.